O MTST causou um problemão para o Guilherme Boulos, que está disputando a prefeitura da capital de São Paulo. Pois é. Olha só o que aconteceu. Vamos entender o fio da meada todinho aqui para a gente poder explicar o desfecho disso aqui. E há uma denúncia aqui contra o Boulos e o MTST na Procuradoria-Geral da República por causa disso. Vamos lá. O MTST publicou uma imagem de Cristo com a frase "bandido bom é bandido morto". O post do MST, que viralizou em poucos minutos, conta com mais de 1,6 mil curtidas e cerca de 200 comentários nas redes. E a imagem que eles postaram foi essa aqui: "Bandido bom é bandido morto", fazendo uma referência aqui à crucificação de Jesus Cristo. Imediatamente, várias críticas aconteceram. E uma das críticas que mais chamou a atenção foi do Nicolas Ferreira. Ele escreveu o seguinte: "Este é o MTST, grupo do Boulos, protegidos do governo Lula e braço de apoio político do PT. No fim das contas, é isso que eles têm para oferecer: desrespeito contra a nossa fé, no dia mais sagrado para os cristãos. Tente fazer o mesmo com outras religiões, movimentos, ativistas e veja a mágica acontecer." E aí o Nicolas escreveu: "Obrigado, MTST, por acabarem de enterrar a candidatura de Boulos." Ou seja, a repercussão foi tão negativa que os cristãos fizeram tantas críticas ao MTST e ao Boulos que a candidatura do Boulos está cada vez mais longe, ainda mais com esse tipo de ação de grupos intimamente ligados ao Boulos, que é o MTST. E aí o Luiz Bassi fez essa publicação. Nicolas Ferreira e outros políticos influentes condenam postagens do MTST, todos culpam Guilherme Boulos, um dos líderes do movimento, pela ideologia. E aí ele comenta aqui, Nicolas Ferreira, que condenou a proximidade de Guilherme Boulos com a Palestina, agora classifica a postagem do MTST na Sexta-feira Santa como o fim da sua candidatura a prefeito de São Paulo, do deputado federal. O que vocês acham? Pois é, eu acho que o Boulos está cada vez mais distante, mais cedo ou mais tarde as máscaras caem. Vários outros deputados também fizeram associação do post ao Boulos, né? Pré-candidatos à prefeitura de São Paulo associam o post do MTST ao Boulos. Os pré-candidatos também fizeram isso. A publicação de Páscoa do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto repercutiu entre políticos de direita e virou munição para pré-candidatos à prefeitura de São Paulo se virarem contra o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL. Publicada na sexta-feira, dia 29/3, a montagem traz uma imagem de Jesus Cristo crucificado, acompanhado da frase "bandido bom é bandido morto". O lema é comumente associado a grupos conservadores que defendem penas mais duras a quem comete crimes, lembre-se, crimes violentos. O atual prefeito de São Paulo e pré-candidato à reeleição Ricardo Nunes classificou a publicação como um sacrilégio. Essa turma do Boulos só ataca tudo e a todos. E estou indignado, disse o candidato aqui, Ricardo Nunes. Além dele, outros também, como Kim Kataguiri, a candidata Maria Helena também, do Partido Novo, também fez aí a crítica ao Guilherme Boulos. E aí o MTST tentou defender da situação, né? Ele citou aqui, fez a postagem de novo, MTST, matéria do Metrópolis também, citou a matéria, né, a publicação "Bandido bom é bandido morto", e escreveu o seguinte: "A falta de interpretação da imagem e da mensagem deste post é de se impressionar. Para ajudar, indicamos a leitura de Lucas capítulo 23. E aí é um pouco assustador ver um grupo comunista tentando ensinar a cristãos o que é Lucas capítulo 23, né? Ensinar a Bíblia para os cristãos. Aí eles citaram a passagem que tiveram que escolher entre Barrabás ou Jesus Cristo. Aí citou o trecho ali que falava sobre isso e segundo eles, é por isso que eles colocaram "bandido bom é bandido morto", e que foi um erro de interpretação, né? E que esse erro de interpretação é assustador. E aí, na publicação do próprio MST, um longo debate começou aqui entre
conservadores e esquerdistas, né? Os esquerdistas falando que era óbvio que os cristãos não sabem nem interpretar a Bíblia, e por outro lado, os conservadores e cristãos aqui dizendo, peraí, isso aqui não é uma questão de interpretação. Vocês deixaram claro aqui que Jesus era o bandido morto aqui. Vocês, hora nenhuma, fizeram menção ao Barrabás. E aí teve muitas críticas aqui, e aí ficou no entorno da interpretação. Mas o maior ponto aqui encerrou-se a campanha do Boulos, deu o efeito negativo e fez uma bomba? Fez. Tanto que o Guilherme Boulos sentiu, e o Boulos fez uma postagem tentando contornar a situação. Boulos critica Nunes por associá-lo a post do MTST e disse que é um terrorismo moral. O pré-candidato à prefeitura paulistana, o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, criticou nesse sábado o prefeito Ricardo Nunes por associá-lo à publicação feita pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, na sexta-feira. O post do MST continha uma montagem de Jesus Cristo crucificado, e aí continha a frase, na imagem, bandido bom é bandido morto, logo à frente da imagem que tinha ali, Jesus. E aí, a afirmação é uma referência a grupos conservadores que defendem penas mais duras a criminosos. Nunes e outros pré-candidatos à prefeitura associaram a publicação a Boulos, que despontou na política como um dos líderes do MST. O prefeito disse que a postagem era um sacrilégio e que a turma do Boulos só ataca tudo e a todos. Em resposta, Boulos afirmou que Nunes distorceu o sentido da postagem e classificou a trajetória política do adversário como longe de ser a do cristão exemplar que tenta vender. Ou seja, o Boulos criticou aqui, fez a defesa do MST, só que assim, o estrago já estava feito. A gente viu muito bem, e a gente sabe muito bem qual é a linha de pensamento desses grupos que veneram Che Guevara, desses grupos que veneram aí comunistas, e qual é a lida dos comunistas com os cristãos. Você quer um exemplo disso? É o caso do Daniel Ortega, que é o presidente da Nicarágua, um grande aliado do governo Lula, do Lula, tá? Matéria do Brasil Sem Medo, ditadura do Ortega, coloca 4.000 policiais para impedir procissões da Semana Santa no país. A Polícia Nacional da Nicarágua mobilizou aproximadamente 4.000 oficiais, representando cerca de 23% de seu contingente, para interromper procissões em paróquias do país e documentar com fotografias e vídeos os participantes católicos durante a Semana Santa. Essa revelação foi feita pela advogada Marta Patrícia Molina, que está investigando a repressão contra os cristãos da Nicarágua. No início de março, o Brasil Sem Medo noticiou que a ditadura de Ortega tinha proibido procissões da Semana Santa no país. O ditador tem feito uma verdadeira caçada aos cristãos em seu país. A publicação foi feita pela Bia Kicis e escreveu: é sempre bom lembrar, Lula é amiguinho do Ortega. E essa é a realidade. Então, assim, vindo de quem vem, não dá para você deixar aso a interpretação acreditando numa boa vontade por parte do MST, nesse caso aqui não. E mais específico, o Paulo Bilinski, deputado federal, que é delegado da Polícia Federal, ele fez uma publicação aqui citando a denúncia que ele fez, tanto dele quanto do Boulos, contra os cristãos. Escuta só. Acabei de protocolar no Ministério Público Federal uma notícia a crimes contra Guilherme Boulos, o coordenador nacional do MTST. Na sexta-feira fizeram uma postagem equiparando Jesus Cristo a um ladrão, a um criminoso. Isso configura o crime do artigo 208 do Código Penal, ultraje a culto. Não vamos permitir que Guilherme Boulos pratique crimes contra a fé cristã, ultrajando a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, a representação foi apresentada à Procuradoria-Geral da República. O deputado Paulo Bilinski, que protocolou, foi no sábado ainda notícia crime contra o Guilherme Boulos, que é deputado federal e coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O motivo foi a postagem, vocês já viram aí, com Jesus Cristo crucificado, escrito bandido bom é bandido morto. E aí o Paulo Bilinski, logo abaixo aqui da publicação, escreveu: não vamos tolerar ofensas contra Jesus Cristo. E aí, na sua posição, no seu ponto de vista aí, você acha que isso aqui afetou a candidatura do Boulos ou não? Coloca no comentário. Para mim, o que já é certo, né, é que
o cristão não tende a votar no Boulos, e se vota, talvez não pesquisou muito bem a situação, mas eu acredito que depois dessa o MST causou um conflito ainda maior, e não tenha dúvidas sobre a candidatura do Boulos, né? Então, enfim, não acho que é só uma questão de interpretação.